dialogadora de hoje nos trouxe uma bolsa com uma frase que é: ninguém solta a mão de ninguém. E a gente não solta a mão dela porque ela é uma pensadora na área de política educacional, política pública para a área educacional, porque ela é presidente do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação do Estado do Ceará e pertence à diretoria executiva da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. É claro que ela é pedagoga, sindicalista e tem mestrado na área de educação, inclusive mestrado em educação especial numa universidade cubana. Eu me refiro a ela, Ana Cristina Guilherme. O programa hoje é de Guilherme para Guilherme. Olha só, tanto coisa orgulho, boa. né? É recíproco. Recíproco. De ter gente assim, envolvida com a política pública. Esse programa é um programa de política pública também, claro, né? Sim. Numa televisão pública. Mais do que uma televisão do governo, é a imagem de uma televisão pública, não é? É que os interesses são não os interesses do público, mas os interesses do público no sentido das políticas públicas para aqueles que precisam e mais do Estado. Ana Cristina, você tem, sabe, a dinâmica tem sido assim, você vai tirando dessa bolsa do que diz ninguém solta a mão de ninguém, os objetos que vão pautando os assuntos que vão entrando aqui, que vão sendo tratados aqui, são levados à baila. Vamos lá, Ana Cristina Guilherme, o que você tem mais aí para pautar o nosso encontro? Como eu trouxe vários problemas, né? Eu tenho que também apontar os caminhos. Alguma solução, né? Tá, vamos embora ver. Então eu vou começar sugerindo Rosa Luxemburgo. Rosa de Luxemburgo. Quem não se movimenta não sente as correntes que o prendem. Comente, Rosa de Luxemburgo. Ana Cristina. Olha, então, a proposta é essa, né? A proposta é de resistência, de unidade. Em primeiro, a gente não pode cair na estratégia da divisão, do ódio. A gente conclama a classe trabalhadora. E eu acredito que essa reforma da Previdência é uma pauta que vai unificar todos, né? Que vai superar a divisão imposta por uma ideologia de campanha, né? Que dividiu a classe trabalhadora e, a partir dessa compreensão que nós precisamos de unidade, nós estamos chamando o povo brasileiro, a classe trabalhadora, a ir para as ruas, a ir se movimentar, fé e luta, né? A fé é importante porque você precisa acreditar que isso vai ser superado, que nós vamos vencer. A unidade da classe trabalhadora é uma condição para que a gente supere essa divisão. Nós não podemos deixar passar a reforma da Previdência, nós não podemos deixar a democracia ameaçada, nós não podemos deixar que as minorias, né, sejam abandonadas, né, o negro, o índio, né, o pobre, né, que é essa a política que está sendo implementada no Brasil. Nós não podemos deixar a soberania do Brasil, né? O Brasil é dos brasileiros, para os brasileiros. Nós não vamos permitir o abandono do social, nós estaremos vigilantes a isso e vamos resistir. E a resistência, né, é o movimento. Amanhã nós estaremos, Ricardo, você está convidado, amanhã nós estaremos na Praça da Imprensa, saindo uma grande marcha, né, com mais de 50 mil trabalhadores aqui no Ceará, para dizer não à reforma da Previdência. Quem não se movimenta não sente as correntes que o prendem. Quer dizer, é preciso agitar. Se você ficar parado, você não está preso. Né? Se você estiver parado, você tem a impressão de que não está preso. Não está preso. Mas quando você quer se movimentar em busca da liberdade, você que não sente consegue, que aquilo está sendo preso. interrompido, né? Que a sua liberdade está sendo comprometida pelas correntes. E pior, as correntes físicas são as mais fáceis de detectar, né? Mas o que nós estamos presos são as correntes, né, outras, de outro nível, correntes no sentido da convivência da sociedade civil. Ana Cristina, tem mais? Além do objeto surpresa que eu trouxe para você e você trouxe para mim? Qual é a outra solução? Tudo na linha da solução? Na linha da solução. Então, o primeiro segmento foi o problema. Agora, no segundo segmento, ela traz objetos que apontam para uma possível
transformação dos problemas. Isso. Em solução. Então, nós estamos entendendo que os parlamentares que apoiarem a reforma da Previdência, eles estão fazendo uma escolha pelo sistema financeiro contra os trabalhadores do Brasil e contra o Brasil, né? E aí nós estamos considerando que esses trabalhadores são urubus, esperando Sim. a morte da classe trabalhadora. E aí nós vamos ser vigilantes, Ricardo. Muitos parlamentares, deputados, perderam as eleições porque votaram na pauta contra os trabalhadores. Nós começamos a fazer pressão nos aeroportos, estamos pedindo que você procure o seu deputado, converse com o seu deputado, porque a gente reclama que eles não representam, mas você cobrou essa representação, você disse o que você quer. Então, a gente está fazendo uma grande mobilização para que o eleitor do Ceará procure o deputado e diga sua opinião em relação à reforma, para que ele não vote. Porque fica muito cômodo, o governo compra voto, o governo determina, a base do governo conversa, e o eleitor, onde é que está? Mas não pode ser também uma conversa pessoal, né? Tem que ser a partir das instituições representativas dos trabalhadores. Isso, mas, né? mas tem Os as redes sindicatos, sociais. Ah, sim. Tem as redes sociais. Que pode ter uma militância. Nós estamos indo para os aeroportos, nos dois dias de voo para Brasília. Vamos fazer isso até o final do ano, porque nós não vamos admitir, e eu acredito que essa reforma da Previdência não vai passar, porque não é reforma da Previdência, é desmonte da Previdência Social brasileira. É deformação, Deformação. E não formação, e não reforma, né? É. Show Urubu. É uma hashtag, né? É uma hashtag. Show Urubus. Contra aqueles que são contra, que estão tentando, né? Retirar os direitos agouros, né? os agouros, os maus agouros aqui em relação a aqueles que anunciam que vão votar a favor da perda de direitos dos trabalhadores do Brasil. Ana Cristina, o que mais? É a hora do... não tem mais nada? Não. Não tem mais? A bolsa secou? A bolsa secou. A fonte secou por enquanto. Vamos guardar tudo, guarda aí, Isso. porque agora vamos criar um espaço. Ana Cristina Viana, sindicalista e pedagoga, criando espaço para que a gente apresente o objeto surpresa que ela me trouxe. E vamos mostrar agora. Ana, a sua vida é toda ligada. Você vê, todos os objetos que você me trouxe são objetos ligados à sua militância no sindicato, não é? É você é isso? Também. Também? É. O que você não colocou aqui? Será que o objeto surpresa teria a ver com outra dimensão da Ana Cristina? Tem. Tem? Tem. Ah, então a outra dimensão da sindicalista vai agora surgir, porque ela vai nos apresentar o objeto surpresa. E eu trouxe um para ela também, põe aí. E eu trouxe a Rua Marielle Franco. E eu trouxe também um para ela. Tá aqui o meu, vou passar para ela. Não abra agora. Deixa eu abrir o seu, porque eu estou curioso de saber que outra dimensão a sindicalista vai nos apresentar. Deixa eu ver. Peraí. Curiosa. Olha, é uma espécie de... Parece um pingente. Olha. É um pingente. Eu estou tocando, né? Estou tocando e estou vendo. É um pingente, deve ser. É só um, vamos ver. É isso mesmo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Que lindo, hein? Será que eu estou acertando, Cristina? É assim mesmo, Cristina? É assim mesmo. Olha o que tem pendurado. É um pingente. E o que tem pendurado aqui, vamos ver. Tem uma como é que chama? Uma ferradura. Tem uma asa. Tem uma cruz, né? Símbolo do cristianismo. Tem uma letra, acho que é a letra I, ou não sei. Enfim. Mais uma figa. Tem uma figa. E tem uma espécie de marfim, de chifre de elefante. Chifre de elefante. Agora que complicou mesmo. Explique-se, Ana Cristina, o que é isso, o que significa, que dimensões a partir daqui podemos ter da sua fala. Bom, primeiro a gente fala da cultura, né? Da tolerância religiosa, né? Da diversidade, né? Você vê aí, tem vários amuletos, né? Que a gente acha importante ter luta, mas ter fé, né? A fé e a luta. E aí, quando a gente traz todos esses símbolos, né? De várias crenças, de várias culturas, a gente pensa no humano, né? Na busca
também da espiritualidade. Né? Então o pingente é representativo da diversidade religiosa, da fé. Religiosa, tem cruz, tem figa. Tem figa, né? tem cruz, tem a ferradura da sorte. Tem né? essa asa. A asa, que é uma espécie também de espiritualidade. Espiritualidade, né? sim, porque a espiritualidade está sempre ligada aos arquétipos, ao pássaro, né? Aqueles que voam, a alma. Né? Tem também uma arma aqui, tem uma espada, não? Uma espada, né? Uma é o São Jorge, né? O guerreiro, né? E tem o chifrezinho de um elefante, para lembrar também a África, para você ver como é muito rico, né? Isso. Então, a Costa do Marfim, sei lá. A gente precisa também de cultura. E dentro da cultura, né? Os seus aspectos de espiritualidade. Eu sou uma pessoa que gosto muito, que respeito muito, né? Que gosto de conhecer isso, acho importante, eu acho que humaniza você ter essa espiritualidade. Eu acho que é importante nesse momento, né, essa espiritualidade nos dá força, né, de continuar, de resistir, né? Gosto também de coleção, como você, né? Sim. O nosso avô. O nosso avô, Armando Guilherme. Colecionava. Eu também ia trazer as outras coleções, mas aí tinha muita coisa. Você coleciona o quê? Várias coisas. Eu coleciono crachá de eventos que eu participo da classe trabalhadora no mundo todo. Eu tenho muitos crachás. Eu tenho coleção de bonecas de vários países, de bonecas feitas pelo artesanato local. E é outra coisa que eu acho muito bonita. Tenho de bules. Tenho vários bules. Acho bule uma coisa que remete à história, à família. E eu aprendi com você, eu quero lhe dizer, né, que isso é do vovô, mas eu me lembro que quando eu chegava na casa da vovó, que a gente procurava as coleções do vovô, o Ricardo levou para organizar, né? E aí a gente eu achava o máximo ter isso. Eu tenho vários objetos de antiguidade, e aí eu tinha que lhe compartilhar e que você não sabia. Eu não sabia disso. E é algo que nos une, porque eu vejo, com 20 anos, criamos um centro de pesquisa que hoje está na universidade, pois né? Com papéis, com documentos, com fotografias sobre a história do teatro brasileiro. Eu acompanho, vi que você descobriu que o vovô tinha estado, o nosso bisavô também era ligado a teatro, né? O João Guilherme da Silva Júnior. Eu soube disso. Eu vivo escrevendo sobre a história da família. E isso me interessa muito, é uma coisa que eu acho muito boas essas leituras e queria compartilhar com você que você também tem influência, né, nessa minha de colecionar história, de colecionar objetos de antiguidade. Qualquer dia você vai lá em casa e vai ver muitas coleções. Ana Cristina, você acha que a pessoa coleciona por quê, hein? Qual é a pulsão assim, que nos remete a isso, nos impulsiona a isso, hein? A ter as coisas, a guardar, a colecionar, a organizar, a reter a história. Eu acho que é descobrir, né? Eu acho que você acaba descobrindo, você pesquisa, né? Por exemplo, você recebeu eu recebi todo mundo que sabe que eu gosto de coleção e traz. E de repente traz uma boneca da África e aí a boneca tinha uma história e aí eu fui saber quem tinha feito aquela boneca. Eu acho que é um rumo para a pesquisa. De informação cultural. Eu acho que você vai buscando a pesquisa disso. Eu tenho de canecas, né? Eu tive uma época de bruxinhas e aí todo mundo me dava eu tinha umas amigas em Bruxelas que gostavam muito do bruxismo e aí trazia isso para a gente. Eu acho que você vai buscando conhecimento e você vai é uma ponte fio da meada, né? Assim, você vai puxando montando, um fio e vai montando. Interesse pela diversidade cultural. Pela diversidade, né? Que eu acho que é uma coisa que caracteriza você ainda tem a sua militância. Tenho, sim. Tem? Sim, de quê? Sim, eu coleciono tudo que tem a ver com o teatro brasileiro, não é? Textos, fotografias, mas hoje de forma muito mais amadora, porque todo o meu acervo, que é mais de 400 mil unidades, eu doei à universidade. Olha. E hoje a universidade está fazendo um trabalho de digitalização de tudo isso para contar a história do teatro do século XIX e do século XX. Que coisa legal, quero ver. Tá lá na universidade, existe um centro chamado o Acervo Ricardo Guilherme, lá no ICA, né? Instituto de Cultura e Artes da Universidade Federal. Será que acaba de ganhar um prêmio aí da Secult para digitalização de todo esse material? Porque o que importa é que o desfrutar desse material não é pessoal ou interpessoal, né? É coletivo, tem que ser coletivo. Outras pessoas vão procurar, outras pessoas vão buscar os fios da meada, Exatamente. Né? Então foi por isso que eu doei, depois de 40 anos ou 45 anos,
tendo isso na minha casa, vou tendo que ter uma casa só para isso, doei para a universidade. Olha só. E estou querendo doar mais ainda, porque eu doei só 70%. Olha Falta os só. outros 30%. É isso daí, porque a gente tem muito apego, não tem? Tem. Todo pesquisador Porque tem um história, apego né? à sua É a sua história também, acaba sendo a sua história. Como você chegou, onde você conseguiu, onde você foi buscar. Acaba formando uma história também. A história daquele objeto, Desse da percurso. busca por aquele É. percurso. O percurso para a obtenção daquele objeto. Isso, pois é. Mas chega um momento também que a gente tem que desapegar Tem, e se dizer isso desprender. não serve apenas para mim. Isso é história É o para a compartilhar. cidade, é o compartilhar para a história do Brasil. E é isso que eu, depois dos 60, resolvi fazer. Doar isso para os meus alunos da Universidade Federal do Ceará, uma entidade da qual eu tenho um orgulho de pertencer. E olha, você me trouxe então outra dimensão de Ana Cristina Guilherme, e eu acho que foi mais sábia do que eu, porque eu continuei na linha da Cristina militante político, Olha acho só. eu, e da sindicalista. Veja o meu objeto que eu trouxe para você. Uma carteira de trabalho. E eu pensei, ia trazer uma também. Acabava que a gente ia trocar a carteira de Carta de trabalho. Para falar exatamente do que você... do que você quiser, mas enfim, eu pensei por causa do trabalho, né? Você é uma sindicalista e está tão preocupada com os trabalhadores, com a aposentadoria dos trabalhadores, etc. Pensei por aí, na profissional. Como eu recebi do essa professor. carteira e como eu falei muito do professor, eu quero falar do artista, Tá bom, né? ótimo. Que é uma grande preocupação minha, é porque o país, né, não cuida dos seus artistas, né? Eles precisam se organizar, o que é que eles fazem, onde é que eles moram, como eles vivem. A própria velhice para o artista que trabalha com a imagem já é uma coisa difícil de conviver. Como será a aposentadoria deles, né? Eu fico, se é ruim para a gente que tem uma relação formal estabelecida, você imagine para os artistas que nós precisamos tanto deles. O cantor, o artista do teatro, da televisão, do cinema brasileiro, que foi tão massacrado também na campanha política, né? Com uma desqualificação de trabalhadores tão pouco valorizados, com ausência de políticas, né? Assim, a Lei Rouanet é uma política muito recente, né? Quanto se lutou por essa política de valorização, de incentivo, de financiamento da arte brasileira. E aí eu achei que não podia deixar, né? Olhando essa carteira, de lembrar, né? De todos os companheiros trabalhadores da arte no país que precisam de sua segurança, que precisam de incentivos, que precisam de financiamento, porque nós precisamos de água, de comida, mas também precisamos de arte, né? E é isso que a gente conclui a nossa conversa. É repensar, né? Repensar, a arte nos faz Pensando. repensar isso. Eu aproveito a oportunidade. E eu tenho vários primos artistas, né? É verdade. Tem muita gente artista na família. Tem político e tem artistas. Tem. Nossos primos, não é? Isso. Germana, né? Germana, Danilo. você foi a influência boa, né? Guilherme Neto. Guilherme nosso Neto, tio, né? exatamente. É importante lembrar os artistas, né? Que hoje... A Germana já tem 2 filhos artistas, Dois né? filhos artistas, E eu quero aproveitar a oportunidade, já que você falou dos artistas, e eu estou com a carteira de trabalho de um artista, eu abri aqui e tem radialista na função de produtor executivo e tal. É a minha carteira de trabalho de 1970 desde 1974 que eu estou nessa casa, e eu queria então homenagear a casa, homenagear a TV a anterior TV Educativa e hoje TVC, que está comemorando 45 anos de atividade. Parabéns. Né? E eu estava lá estou aqui desde o começo. A primeira voz da televisão é a minha. Então é um trabalhador, são os trabalhadores que fazem os lugares, não é, Cristina? Isso é verdade. Você vai para uma escola, claro que você se emociona em rever uma escola sua, mas a lembrança que mais toca são as lembranças do humano ali dentro, do que você viveu ali dentro. Esse programa, né? Quando a gente pensou em estar conversando sobre esses assuntos tão importantes para o Brasil, de forma tão dialógica, se não fosse
nesse momento, por essas pessoas, né? Então, isso é muito importante, né? É verdade. A TV Ceará, eu quero deixar meus parabéns, né? A todos vocês, as pessoas que estão aqui, os companheiros trabalhadores que estão aqui, que são responsáveis pela qualidade dessa televisão e pela qualidade E não só desse aqueles programa. que estão diante das câmeras, como eu, mas aqueles que estão por trás das câmeras, né? Todos Não que só estão aqui. dos estúdios, como os câmeras, os diretores de imagem, mas também os funcionários da parte burocrática, Isso, do que departamento limpam, que arrumam, humano, que faz os cenários, traz o outro. Isso é gente. É gente, né? é gente. Trabalho Seja humano, em que profissão né? seja, né? É verdade. E a outra homenagem que eu queria fazer, porque eu tenho que fazer, porque diante dela eu tenho que fazer, eu já fiz no começo, mas vou voltar a fazer, é ao meu professor, não é? Ao nosso mestre Aston Guilherme, seu pai. E ele não é? disse, você sabe que Guilherme é muito vaidoso, né? Todos eles. E ele disse que só tem uma pessoa na família que tem a voz melhor do que a dele. E não é o tio João, não é o Guilherme Neto, que é era você. cantor. Ele disse que o melhor É cantor você. sou eu. Eu só perco para o Ricardo. Diga a ele, minha filha, que a voz dele é a melhor da família. Ai, o que Guilherme lindo. Neto não chega nem aos pés da minha voz. Ele disse que o grande cantor era ele mesmo. Era o ele, Aston, era e ele. não o Guilherme Neto. Não era. E aí perdeu para E você. perdeu pra Olha mim. só. Que coisa linda. Como é lindo esse Aston Guilherme, meu tio toca, não só do ponto de vista como pessoa, pelas suas posições, né? Pelas verdade. posições que ele teve diante do golpe militar de Isso. 64, né? Pela relação dele com meu pai, que é tão lindo, Almiro Isso, Vieira é dos muito Santos, bonito. não é? A relação dele com a minha mãe, enfim. E pelo educador em que ele se transformou. O nosso querido Aston Guilherme, a quem a gente deve homenagear. Muito obrigado. Obrigada Ana a você, foi um prazer. Cristina Viu? Guilherme, pela sua Adorei presença. esse momento e a gente vai trocar as figurinhas nas coleções. Nas coleções. E daquilo que a gente tem de, né, Muito em de comum, cimento em sempre, comum, sempre né, na juntos. parte política. Olha, eu quero terminar, então, politicamente, com aquilo que foi ela que pautou. Foi a frase, foi ela que pautou. Eu comecei assim e vou terminar assim, porque neste programa, ninguém solta a mão de ninguém. Porque há diálogo.